Se eu fosse escolher um nome para esse vídeo, ele seria Ser Mulher Não É Fácil, mas experimenta ser mãe. Tem muito tempo que eu queria falar sobre essa situação que eu vivi e eu tô protelando porque, graças a Deus, a internet é uma ferramenta muito potente. E eu não sei a proporção que isso pode tomar, mas eu acho que é direito meu não permanecer calada. E porque é difícil experimentar ser mãe, porque a gente é tão saturada, tão subjugada, simplesmente por ser escolhida para gerar a vida. Nós somos escolhidas por Deus para dentro do nosso corpo trazer uma vida nova para esse mundo. E mesmo assim, dia a dia, a gente é julgada e cancelada por isso. Eu era funcionária pública, professora de educação básica na rede de ensino da cidade onde eu moro. E durante o início da pandemia, em 2019, eu fui acometida por um problema grave de coluna que desencadeou outras situações de enfermidade para os meus braços, para os meus ombros, para o meu punho. E o ortopedista que me acompanhou na época, ele decidiu então me afastar. Era necessário esse afastamento para que eu pudesse me tratar e cuidar da minha saúde e não correr o risco de perder inclusive o movimento das minhas pernas. Eu ainda estava no estágio probatório. Para quem não sabe, quando a gente se torna funcionário público, é como se você ficasse 3 anos em experiência sendo avaliado para então, depois de fato, você se tornar um funcionário efetivo. O que por lei não impede, né? Nem tem como alguém ser prejudicado por uma questão de saúde, principalmente quando laudada por um médico competente. Porque a gente não escolhe ficar doente, né? Ninguém dorme hoje saudável e pensa, amanhã eu quero acordar com câncer. Amanhã eu quero acordar sem os movimentos da minha perna. Chega a ser ilógico isso. E infelizmente nós somos atingidos, né? Por este mundo, por esse domínio que nós somos submetidos pelo Estado. E o que aconteceu é que, por conta da pandemia, o primeiro ano principalmente, né, foi muito caótico, hospitais fechados, clínicas. Eu tive um tratamento muito defasado, não consegui o acompanhamento adequado da forma que eu precisava. Me mantive afastada a pedido médico. E em 2020, quando as coisas voltaram a abrir normalmente, eu voltei para o meu tratamento. Ainda não estava apta, né, a voltar para o meu trabalho. E o que aconteceu foi que em 2021, no início do ano, quando realmente tudo efetivamente voltou dentro da normalidade, assim que eu fui ao meu médico, que eu fazia um acompanhamento mensal, e aí eu voltei para então poder refazer exames periódicos, ressonância, tomografia, ultrassom, eletromiografia, vários exames para ver a evolução, já que eu tinha ficado aí praticamente 1 ano e meio para 2, sendo privada em vários momentos do tratamento devido que eu precisava ter para ter uma recuperação e um bom estímulo, né? E o que aconteceu é que nesse intermeio em que o meu ortopedista pediu novos exames, eu acabei descobrindo que eu estava grávida. E eu havia acabado de me separar, descobri a gestação bem nesse momento crítico do fim do relacionamento. Não foi fácil, não foi aceito pelo pai na época. Nós tínhamos uma união estável e acabamos nos separando, e um pouco depois eu engravidei. E claro, todos nós sabemos, né, até os mais leigos no assunto, que uma grávida ela não pode ter nenhum tipo de tratamento diferenciado, medicação, enfim. E isso, né, ocorreu em 2021, na minha gestação.
Depois eu fiquei de licença maternidade e durante o tempo de licença, que geralmente é o tempo que a gente amamenta, você também não pode fazer uso de alguns medicamentos, principalmente os que eu tomava, porque eram medicações fortes que passaria para o meu leite. E óbvio que, como mãe, a minha escolha foi cuidar da minha filha, amamentá-la, enfim. Quando acabou o tempo da minha licença maternidade, que eu deveria retornar e ser avaliada pela junção médica, né, da prefeitura, eu também retornei ao meu ortopedista, onde eu fazia mensalmente um acompanhamento, e o que aconteceu foi que ele pediu novamente os exames para ver até que ponto a minha gestação tinha afetado a minha coluna. Eu fiquei atrofiada do meu 5º mês de gravidez em diante, eu não tinha movimento dos meus braços. E o meu médico na época falou que dos males o menor, porque ele acreditava pela consequência do diagnóstico que eu tinha, que eu perderia o movimento das pernas enquanto eu estava gerando, né? Por conta da compressão que o crescimento do bebê faz na coluna. E eu perdi dos braços. Então, assim, com 5 meses de gestação, eu já não conseguia pegar numa faca, não conseguia pegar num lápis, não conseguia fazer esse movimento de pinça. Sem contar as crises de dores frequentes, o grau de inflamação no organismo é tão intenso que o seu próprio corpo distribui descargas elétricas dentro de você, como uma forma de equilibrar aquilo que está acontecendo ali. E é muito difícil e muito dolorido também. E então eu fiz os exames e, claro, prejudicou, né? A gestação acabou prejudicando a minha condição. E então o meu médico pediu para que eu me mantesse afastada por mais 90 dias, que seria o tempo, segundo a visão dele, adequado para que eu voltasse a me tratar, voltasse a me medicar. E então ele refaria os exames para ver se houve alguma melhora para me liberar para o trabalho. E a junta médica oficial não aceitou esses 90 dias que ele pediu a mais após o meu retorno da licença maternidade. Eles queriam que eu voltasse a trabalhar por estar ainda no estágio probatório, como se, entre aspas, eu não tivesse o direito de me tratar. Eu precisaria trabalhar e ponto, e acabou. Era essa a condição, ou então eu seria exonerada. Meu médico, obviamente, achou um absurdo esse posicionamento, então ele fez um novo relatório pedindo para que eu fosse readaptada. No entanto, dentro do Estatuto do Funcionário Público do meu município, o funcionário... Foi ela, viu, gente? Foi essa linda aqui que prejudicou a minha coluna. E aí, o Estatuto do Funcionário da minha cidade não permite a readaptação de funcionário no estágio probatório. E devido à consequência de toda a situação de eu ter adquirido isso, né? É uma doença ocupacional, foi pelo exercício da minha função. Então, meu médico, entre aspas, fez um novo relatório dizendo o seguinte: a funcionária não pode ser prejudicada por conta disso. Então, eu tô falando assim, nas minhas palavras, tá, gente? Então, se vocês não podem readaptá-la, aposentem-a, porque o servidor público não é como um contribuinte do INSS que precisa ter anos e tempo de contribuição. Se você tem um laudo, se você tem provas de que você não pode mais exercer a sua função, você pode ser exonerada você pode ser aposentada a qualquer momento, né? Você é avaliada. Não vai dar tempo de eu terminar tudo nesse vídeo, gente. Me desculpa, eu vou ter que fazer parte 2.